Shalom, bom dia, graça e paz. Vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Romanos e, continuando no capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. É interessante esse texto, porque é um texto que move ao longo da história muitas conversões. Lutero, Agostinho e tantos outros homens que foram influenciados por esse texto e aonde basearam assim toda a sua teologia. Quando nós falamos no Evangelho, o que é o Evangelho de Cristo? Tem uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones que diz assim: Jesus nunca mudou o Evangelho para adaptá-lo às pessoas. Ele mudou as pessoas para fazê-las caber em seu Evangelho. Hoje nós vemos assim grandes distorções acerca desse Evangelho de Cristo. E até para a gente falar o que é o Evangelho. O que é esse Evangelho de Cristo? A gente precisa começar dizendo o que não é o Evangelho. Porque o Evangelho de Deus, ele não é esse Evangelho da prosperidade, desse toma lá, dá cá, dá 100 para ganhar 1000. O Evangelho de Cristo não é esse Evangelho de troca, aonde você só está no Evangelho se você prosperar, aonde você só está servindo a Deus de verdade se todo ano você mudar de carro, alcançar casa na praia, nunca adoecer. Esse não é o Evangelho que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam. Esse Evangelho é o Evangelho de uma nova geração. Mas há de se duvidar se esse é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Pelo menos não é o que a gente vê nas Escrituras e, basicamente, não é o que a gente vê no Novo Testamento. Quando a gente pergunta o que não é o Evangelho não é esse Evangelho onde os sinais se tornam mais importantes do que a palavra de Deus, onde as revelações elas são mais importantes que o Evangelho de Deus. Um certo dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: nossa, o culto ontem foi uma bênção. O presbítero, o pastor que estava pregando, Deus usou ele tremendamente. Teve tanta revelação, mas olha que não deu tempo nem para pregar a palavra. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele não tem as suas bases nos sinais que se revelam durante o culto. O Evangelho de Cristo ele não está baseado nos milagres. Acompanham, mas ele não é o principal. O Evangelho de Cristo ele não é vivido daqueles que estão distantes do Senhor. Não, eu sirvo a Cristo, eu amo Jesus, mas eu não quero compromisso. O Evangelho de Cristo não é um evangelho descompromissado. O Evangelho de Cristo ele é um evangelho que gera em nós compromisso. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: esmurro meu corpo, levando a servidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não seja eu mesmo reprovado.
Paulo, nos versículos anteriores do capítulo 1, diz assim: sou devedor do Evangelho. Então, o Evangelho ele gera em nós esse compromisso. E diante daquilo de o que não é o Evangelho, que o Evangelho ele não é a prosperidade que eu alcanço, não são os milagres que se revelam, e não é a falta de compromisso para com o Senhor. O que é o Evangelho? O Evangelho ele é poder de Deus. E é interessante falando sobre poder de Deus. Desse Deus que é poderoso e que no seu Evangelho há poder. Porque o poder de Deus é inserido no Evangelho é um poder ilimitado. Ele alcança raças, línguas e nações. É um Evangelho que não é discriminatório. É um Evangelho que é para alcançar o mundo inteiro. É interessante pensar nesse Evangelho. Ele é um Evangelho que ele também é irresistível. Quando ouvimos a palavra da salvação, somos inundados pelo amor de Deus. E o Espírito Santo operando em nós o entendimento desse Evangelho é irresistível. O Evangelho é algo que foge a qualquer imaginação humana. Ele é algo inimaginável. Ele é algo que foge à nossa compreensão, porque quando nós pensamos no Evangelho, nós pensamos em Jesus Cristo. Quando nós falamos que o Evangelho ele é poder, ele não é como uma nação, não é um poder de uma nação. Como os Estados Unidos é tido como a nação mais poderosa do mundo. E a gente vai vendo aí, em meio aos últimos anos, a China se levantando em poder no mundo. O Evangelho está além do poder dessas nações. Porque essas nações, com todo o seu poder, elas podem trazer uma salvação econômica. Ela pode trazer uma salvação na área da saúde. Ela pode trazer uma salvação, como já aconteceu em outras situações, que através da guerra, elas podem invadir outras nações e o poder ali bélico dessas nações liberar um povo que está vivendo debaixo de uma tirania. Mas nenhuma dessas nações poderosas pode salvar a alma humana a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Nenhuma nação, nenhum poder terreno tem a capacidade de unir o homem a Deus. Quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho é o único poder que salva a alma pecadora. Somente no Evangelho nós temos o poder para a salvação da nossa alma. Quando a gente fala do poder que há no Evangelho, a gente fala que o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação, o Evangelho é o próprio Jesus revelado nas Escrituras. No Evangelho de João, no capítulo de número 5, Jesus ele fala algo interessante para aqueles que ali o acompanham. João capítulo 5, versículo de número 39. Jesus ele fala assim para aqueles homens: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. O Evangelho, ele é o próprio Jesus revelado nas Escrituras. Esse é o poder que há no Evangelho. Sabe, o Evangelho ele nos salva, irmãos.
O Evangelho, ele é poder que nos transforma. Não tem como ser alcançado pelo Evangelho e ser como éramos antigamente. Não tem como ser alcançado pelo Evangelho e não sofrer as mudanças que o Evangelho produz em nós. Porque nós somos tocados de uma maneira sobrenatural. O Evangelho nos leva a querer nos aproximar de Deus. O Evangelho nos conduz a uma vida diferenciada de tudo aquilo que nós vemos. Quando nós falamos do Evangelho, nós falamos que o Evangelho é um poder que salva. Um poder que salva a alma. E salvando a alma, ele salva o corpo. Mas nós podemos dividir o Evangelho basicamente em 3 etapas. O Evangelho quanto à justificação, quanto à santificação e quanto à glorificação. Quanto à justificação, podemos dizer que no Evangelho já fomos salvos. Quanto à santificação, podemos dizer que estamos sendo salvos. E quanto à glorificação, podemos dizer que seremos salvos. Como assim, pastor? Quanto à justificação, o Evangelho, ele nos salvou da condenação do pecado. Então nós já somos salvos. Você que já foi alcançado pelo Evangelho. Você que já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você está justificado diante de Deus. E é interessante, e durante a carta aos Romanos, nós vamos estar falando mais sobre a doutrina da justificação. E quando a gente fala, o melhor exemplo da doutrina da justificação, que eu conheço, a melhor explicação que eu já ouvi, é essa, assim, eu vou fazer um pequeno exemplo. Está aqui minha agenda. Você está olhando aí, você está vendo a agenda. A justificação. E vamos simplificar. Que essa agenda, ela é o homem pecador. Que essa minha agenda, ela é o homem pecador. E você que está olhando, é como se fosse Deus olhando o homem pecador. A justificação é como se essa minha camiseta aqui fosse o sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus que cobre o homem pecador. E você olhando para cá é como se Deus olhasse, sabendo que o homem pecador está aqui, mas coberto pelo sangue de Jesus. Então Deus, quando Ele olha para nós, sabendo que somos pecador, Ele vê além do homem pecador. A visão de Deus para nós é a visão do sangue de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para nos salvar e justificar dos nossos pecados. Essa é a visão de Deus para nós. Esse é o melhor exemplo que eu conheço da doutrina da justificação. Simples. Porque o próprio Isaías dizia que não há um justo sequer. Que a nossa justiça, ela não passa de um trapo de imundícia. Que nós, como homens que somos como flor de erva, que murcha, seca e cai. Então, nessas etapas que nós vimos da salvação, essa justificação, ela o quê? Ela nos salva da condenação do pecado, através do sangue de Jesus. Então, por essa nós já somos salvos. Na santificação, nós estamos sendo salvos. Como estamos sendo salvos? Estamos sendo salvos do poder do pecado.
através da santificação. E é interessante quando a gente fala sobre santificação. A santificação, ela é uma obra do Espírito Santo na vida do homem. Nós buscamos em nós santidade, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função. Nós buscamos nos santificar, não é? Então, você, nós buscamos santidade. Buscamos nos afastar do pecado e lutamos o tempo inteiro contra isso. O próprio Paulo diz que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal está o tempo inteiro à porta. E nós precisamos lutar contra o pecado. E cada dia que você vence o pecado, você vence uma batalha na santidade. Mas essa santificação é o que o Espírito Santo opera em nós. Esse é o penhor de Deus em nós. Esse é o selo que Deus ele colocou em nós para que a gente vença. E isso é dia a dia. Então, na santificação nós estamos sendo salvos do poder do pecado, que opera em nós. E operou nos filhos da desobediência. Mas não é uma verdade que todos os dias nós não precisamos lutar contra a nossa carne, lutar contra as nossas vontades, lutar contra os nossos desejos, produzir em nós o que Gálatas 5 diz que é o fruto do Espírito, para poder vencer todas as concupiscências da carne? Então, esse poder de Deus, nas suas etapas, nós somos justificados. Então, nós somos salvos. Nós somos santificados. Estamos sendo salvos. E nós somos glorificados. Seremos salvos. Seremos por quê? Porque na glorificação nós estamos salvos da presença do pecado. Porque quando formos glorificados, nós vamos para um lugar onde não há pecado. E nem manifestação do tal. Onde nós teremos o nosso corpo transformado. E nós poderemos morar e viver com o Senhor. Então, seguindo a santificação, nós somos justificados. Estamos salvos. Nós somos santificados. Estamos sendo salvos. E nós somos glorificados. Seremos salvos. Sabe? Justificado. Salvo do poder. Santificado. Salvo da presença. Justificado. Salvo da condenação. Santificado. Salvo do poder. Glorificado, salvo da presença do pecado. Esse é o Evangelho. Esse Evangelho que é poder. O Evangelho, ele também é poder para a salvação daquele que crê. E aí a gente entra num tema muito trabalhado na carta aos Romanos, e com certeza mais para frente nós vamos falar sobre ele. O Evangelho não salvará a todos. Por mais que a gente queira, por mais que eu deseje, por mais que Deus deseje que todos sejam salvos, nem todos serão salvos. Porque o poder do Evangelho, ele é salvação somente para os que creem. Se não crer, não há salvação. Então eu posso dizer que o Evangelho não é para todos. Não é para a salvação de todos. É somente para aqueles que creem. O texto áureo da Bíblia, João, capítulo 3, no versículo de número 16, João, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha
a vida eterna. Ele morreu por todos, mas só serão salvos os que creem. Então a salvação será para aquele que crê. E é interessante falar sobre salvação, porque ele diz assim que primeiro o judeu e também do grego. Isso aqui mostra que Deus, ele não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os seus. Somente os seus não o receberam. E pelos seus não receberem, o evangelho se estendeu. Mas a Bíblia ela traz profecias desde Gênesis. Gênesis 3,15, nós temos uma profecia. Depois nós temos uma muito interessante, que acontece depois do dilúvio, na bênção de Noé sobre os seus filhos. Gênesis 9, quando Noé diz assim, a partir do versículo 25, disse Noé, maldito seja Canaã, seja servo a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Se você olhar a história de Israel, você vai ver essa bênção acontecendo. Você vai ver que Abraão ele vai para Canaã, ali ele se cria toda uma linhagem dos semitas, descendentes de Sem, tomam a terra de Canaã, no povo judeu, no povo de Israel, toma a terra de Canaã, coloca muitos dos cananeus como escravos e domina sobre eles. Jafé, os jafetitas, aqui, ele é representado pelos gentios. E no caso nós, que somos alcançados e passamos a habitar nas tendas de Sem. Então a promessa de salvação, ela vem desde o início. Mas nem nessas promessas não foram todos salvos. Nem entre os filhos de Noé. E nem entre aqueles que estão nessa terra, nesse momento. Mas quando eu falo do Evangelho, que o Evangelho é poder para a salvação daquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. E por isso nós fomos alcançados. Paulo é tido como apóstolo dos gentios, porque a misericórdia de Deus alcançou os outros, os gregos, como alcançou os judeus, através de Jesus, através de Pedro, através de Tiago, através dos discípulos, aonde o evangelho era pregado. Alcançou os gregos, através de Paulo. Alcançou eu e você, através dessa palavra. O evangelho, ele é poder. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E aí a gente aborda um outro tema muito interessante, que o evangelho é para aquele que crê. É para todos, mas não salvará a todos. É somente para aquele que crê. E a gente precisa entender qual é a condição da salvação. A única condição para a salvação é a fé. A fé é a condição.
A graça é o meio. Efésios, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo de número 2, deixa eu só me organizar aqui. Só um pouquinho. Cheio de papel. Opa. Paulo escreve que pela graça sois salvos, mediante a fé, que não vem de vós, que é dom de Deus. Então a fé, ele é um dom. E ele não vem de homens. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então a fé, ela é o meio, ela é a condição, né? Pela graça sois salvos. Então a fé, a graça, ela é o meio da salvação, mediante a fé, que não vem de vós. Então nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Então, a condição, da salvação, nós somos salvos pela graça. E o meio de salvação é fé. Se você não crê, não será salvo. Não existe outra maneira de salvação se não for pela fé. O único meio de ser salvo é acreditar. É crer no Filho de Deus. Senão não há salvação. E é interessante a gente pensar nisso. Porque a salvação vem pela fé em Cristo. Só há uma condição de ser salvo por meio de fé. Salvação não vem pelas suas obras. Salvação não vem pelo seu merecimento. Salvação não vem pelo que você faz ou deixa de fazer para Deus. Tem uma frase de Francis Schaeffer que diz assim: não existe duas religiões na Bíblia e não existe duas formas de salvação. Somente uma. Graça mediante a fé. Quer ser salvo? Creia. E é isso que Paulo ele traz para nós. Em dois pequenos versículos que a gente poderia ficar horas conversando sobre ele. Que o Evangelho, ele é poder de Deus. Tem uma frase de Hernandes Dias Lopes muito interessante que diz assim: a fé é um braço estendido de um mendigo para receber o presente do rei. Que somente se eu tiver mendigando da graça e da misericórdia de Deus com um braço estendido, o meu braço de fé, eu vou alcançar a salvação que está em Cristo Jesus. Que Deus, ele continue a falar ao seu coração e que você consiga entender que o Evangelho, sintetizando tudo, o Evangelho, ele tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. O seu significado é boas novas, é a boa notícia, é a boa palavra, e essa boa palavra se chama Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame unção, graça e poder sobre a sua vida. Pai, eu te louvo, bendigo, exalto o teu nome. Sê com os meus irmãos, os abençoando e levando ao entendimento da tua palavra, levando a Deus um evangelho verdadeiro, um evangelho real. Não um evangelho de fantasia, mas um evangelho de poder. Não um evangelho de medo, mas um evangelho de transformação. Assim oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.